de oração, de testemunhos, de oferta, em todo instante o Senhor fala a nós. Por isso pedimos mais uma vez, continue a falar e a trazer aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Shalom. Shalom. Shalom, boa noite, graça e paz do Senhor. Como o pastor já me apresentou, sou o Nicolas. A maioria aqui eu não conheço, se não todos quase, mas eu já tenho alguns anos aqui no Jardim. Cresci na igreja, nasci na igreja, mas aqui na Jardim eu comecei a vir em 2019, fiz a sala de membresia em 2020 e já estou aqui desde 2020 como membro. E acho que foi em fevereiro desse ano, no começo do ano, o pastor Vladimir, ele me chamou aqui no fim de culto e me fez o convite, desafio, para estar trazendo a palavra no culto dos homens. E ainda bem que na época, a gente estava na pandemia, eu estava de máscara. Porque quando ele me fez o convite, eu acho que eu fiz um sorriso com medo, com, sei lá, desespero, mas falei, vamos. E aí eu tive um bom tempo ali de fevereiro até agora, estamos em julho, né? Até julho, para estar preparando essa palavra. E ainda bem que acabou batendo no período que eu estou de férias da faculdade, eu não tenho que faltar na faculdade. Mas preparando a palavra, assim que eu comecei a pensar sobre trazer uma palavra no culto dos homens, a primeira coisa que veio na minha mente foi: eu vou estar pregando para várias pessoas, que muitos aqui têm mais anos de convertido do que eu tenho de vida. Falei, como é que vai dar certo eu pregando isso? Mas logo de cara veio na minha mente, o Espírito Santo trabalhando no meu coração, que o tema dessa palavra tinha que ser sobre hombridade. E é uma palavra que às vezes a gente acaba falando bastante, faltou hombridade, ou precisa trabalhar com hombridade, nós precisamos desenvolver hombridade. Eu, pelo menos, às vezes me pego falando bastante assim. E aí, preparando a palavra, a gente foi ver o verdadeiro significado de hombridade. Hombridade vem do espanhol lá atrás. E hombridade, na verdade, o início dessa palavra é sobre o homem ser viril. Então, tem nada a ver. Mas, na verdade, o que eu queria falar não é nem tanto sobre hombridade em si, mas sim sobre a dignidade que encontra mais, a palavra fazendo mais sentido, a dignidade que um homem cristão tem que ter. E seria fácil eu chegar aqui e falar sobre diversos homens da Bíblia que tiveram dignidade, que tiveram ali hombridade, e eu posso ir de Gênesis com Adão até Apocalipse com João, e vão ter vários. Eu selecionei alguns aqui, mas não para falar o que talvez fosse o mais fácil de ouvir, de falar que tiveram grandes homens na Bíblia. É verdade, tivemos grandes homens na Bíblia, mas eu queria trabalhar um pouco sobre, não só sobre as qualidades desses grandes homens, mas também sobre algumas falhas que eles cometeram. São homens assim como nós, eu falho, o pastor falha, todos nós falhamos. Esses grandes homens da Bíblia que a gente vai estar vendo aqui hoje também falharam. Mas antes eu queria começar lendo alguns versículos. O primeiro que eu preparei para a noite de hoje é Deuteronômio 6,5, que diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Segundo está em Mateus 22, do 36 ao 40. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o último versículo é 1 Coríntios 13:11, que diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Para estar entrando na pregação, eu queria fazer mais uma oração. Quero te convidar a fechar os seus olhos. Senhor, nosso Deus, Pai, eu quero te pedir agora por discernimento, quero te pedir por sabedoria, quero te pedir agora que o Espírito Santo venha trabalhando em mim para que eu possa passar somente aquilo que é a Tua palavra, Senhor. Quero te pedir também, Pai, que cada um que está aqui hoje possa encontrar, Pai, a Tua palavra através do que eu vou estar falando, através daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Em nome de Jesus eu peço para que nossos corações sejam tocados com aquilo que o Senhor preparou para essa noite. Amém. E eu comecei a preparar essa palavra sobre hombridade, sobre homem
dignidade de homem. E eu não sei se é uma característica só minha, mas sempre quando falam em homem, a figura que vem na minha mente é um pai de família, um marido, um homem que sai para trabalhar, volta à noite, mas não se desgasta totalmente no trabalho, mas ele chega em casa e ainda tem disposição para ser um bom marido, para ser um bom pai. E essa é a figura que eu tenho de homem. E eu pensei, mas eu não sou nada disso ainda. Estou longe de ser tudo isso. Quando o pastor me chamou, eu tinha 19 anos, agora eu estou com 20. Agora eu posso pregar, com 20 pode. Mas na verdade eu sempre, desde que eu cheguei aqui, eu sempre soube que ia chegar um momento de que eu ia estar trazendo a palavra. O meu avô, ele é pastor, eu aprendi muito com o meu avô. Agora mesmo estava na casa do meu avô conversando com ele, e ele chegou desmembrando a pregação, falou, tem que acertar isso, tem que acertar aquilo. Falei, então vamos arrumar. Mas eu já sabia que em um momento ou outro isso ia acontecer. Minha mãe, ela também prega, minha avó, ela está com, se eu não me engano, 69 anos. E ontem foi a primeira vez que ela pregou na igreja que ela vai. E então eu sabia que um momento ou outro ia chegar para mim. E eu estava conversando com a pastora Roberta no Gold Deeper semana passada. Eu falei, estou ansioso, mas estou nervoso. Ela falou, eu ainda fico, tenho mais de 10 anos de ministério já, né? Eu ainda fico nervosa toda vez que eu vou pregar. Falei, então tá tudo certo. E agora entrando mesmo na palavra, né? Nós falamos aqui sobre alguns versículos sobre amar a Deus. E eu acho que eu poderia resumir dignidade de um homem cristão, dignidade de um homem que é temente a Deus, nesses versículos que nós falamos sobre amar a Deus acima de todas as coisas. E eu tenho um entendimento que ser homem vai muito mais além do que isso que eu falei no começo, que é você acordar cedo e trabalhar, trazer o sustento, e mesmo assim você ser um bom pai, mesmo assim você ser um bom marido, mas isso vai muito além disso. Eu entendo que existe uma característica em comum de todos os grandes homens da Bíblia, e mais uma vez eu posso pegar ali, desde Gênesis com Adão até Apocalipse com João, todos os grandes homens da Bíblia, eles tinham uma característica em comum, que era amar a Deus acima de todas as coisas. O próprio Adão, ele é uma palavra pesada até, mas em determinado momento Adão ali agiu de forma covarde até com Eva, de se omitir, apontar Eva como culpada sobre o primeiro pecado ali. Mas mesmo Adão errando, Adão ele tem um entendimento do erro que ele cometeu, e quando eles são expulsos do jardim, ele se arrepende daquilo que ele fez e ele passa a mensagem adiante. Então o que nasceu no coração de Adão, o que Adão teve como experiência de vida ali, o que ele teve como entendimento, não parou apenas nele. Eu já falei aqui outras vezes na igreja sobre Isaías 6, que Isaías teve uma visão de que ele estava numa sala, ele via Deus assentado sobre o trono, e aquela sala começava a se encher de fumaça, e a fumaça ela ia diante dos umbrais das portas. Então a fumaça que era gerada ali na sala onde Deus estava sentado, ela não permanecia somente ali, mas ela ia adiante. E aí é o primeiro ponto que nós vemos sobre Adão, que Adão ele errou sim, Adão ele era um homem falho, mas ele teve um entendimento sobre quem era Deus, mas ele teve um entendimento de um patamar acima de Deus, e ele não reteve isso somente para ele. Eu tenho certeza aqui que a maioria, se não todos, tem muito mais entendimento sobre quem Deus é do que eu mesmo. E eu mesmo sem ter tanto entendimento assim, o pouco que eu tenho de entendimento, eu estou vindo aqui passar adiante, porque é isso que a Bíblia ensina, é isso que Adão ensinou, é isso que a visão de Isaías ensina, que se você tem um entendimento sobre quem Deus é, se Deus revelou algo para você, você tem a obrigação, e não é só uma coisa legal, mas a obrigação de passar isso adiante. Eu estou falando aqui, a grande maioria, quem é pai aqui? Levanta a mão, quem é pai? Todo mundo. Quase, não sei se todo mundo realmente, mas quase todos aqui são pais. Então eu estou aqui para falar que mesmo eu sendo pai, mesmo sem eu estar nesse papel de falar com propriedade, mas eu estou aqui para falar que você sendo pai, o que a Bíblia vem ensinando é que você ensinar o caminho ao menino, e até quando envelhecer não se desviará dele, não é apenas algo legal que a gente fala aqui quando a gente vem apresentar um filho que nasceu, uma filha que nasceu, mas sim uma obrigação que nós temos. E é a primeira característica que a gente vê com Adão, que ele passou adiante o que ele entendeu no jardim do Éden, ele passou a Caim e Abel. E mesmo ele passando, Caim não entendeu. Ele passou adiante a mensagem, mas Caim não entendeu. Caim, ele cai em pecado. Caim cai em pecado.
Caim cai em pecado e mata Abel. Então o único filho que a Bíblia vem narrando, eu tenho entendimento de que Adão e Eva tiveram outros filhos também, mas os únicos filhos que a Bíblia fala sobre Adão e Eva, que eram Caim e Abel, um deles que era temente a Deus, ele vem a morrer, e o outro ele é perdido e ele acaba se afastando de Deus, se afastando do povo. Então, focando somente em Caim e Abel, mais uma vez, Adão ele tem a responsabilidade de passar adiante, não somente aos filhos dele, mas passar adiante. Então, se você tem um entendimento sobre quem Deus é, se você tem algum entendimento sobre algo que Deus revelou para você, você tem a obrigação de passar isso adiante a seu filho, você tem a obrigação de passar isso adiante a sua esposa, a sua família, as pessoas que trabalham ao seu redor, porque a fumaça que é gerada no seu quarto, a fumaça que é gerada na sala de adoração que você tem, quando você se prostra e você enxerga Deus assentado sobre o trono, ela não pode ficar retida somente em você. E a gente vai seguindo a trajetória de grandes homens da Bíblia, que eles mantiveram essa característica de passar adiante aquilo que é gerado no coração deles. Mas nem sempre esses grandes homens da Bíblia, eles acabam agindo de uma maneira correta. E agora eu queria falar um pouco, primeiro sobre Saul e Salomão. Saul e Salomão, eles eram tementes a Deus. Saul ele foi escolhido como o primeiro rei de Israel. O rei que estava ali à frente de todo o povo de Deus, e em um determinado momento ele era assim ungido de Deus, mas ele perdeu essa unção mesmo deixando de ser rei. Ele deixou de ser um ungido de Deus, mas ele permaneceu sendo rei de Israel. Saul ele manteve o cargo, mas ele perdeu a unção. E agora eu queria começar a falar um pouco sobre esse segundo ponto da mensagem, de que Saul ele tinha ali o cargo de rei, mas ele não tinha mais a unção de Deus. E ele permaneceu ali à frente do povo em batalhas, ele permaneceu à frente do povo como líder do povo de Deus, mas ele não era mais um ungido de Deus, e o próximo rei já estava sendo preparado, que era Davi, mesmo sem ter o cargo de rei, mesmo sem ter o ministério de rei, mas ele já estava ali selecionado e ungido como rei de Israel. E Saul, que ele era um homem de Deus, porque se não fosse um homem de Deus, Deus não teria escolhido Saul como rei de Israel. Mas Saul, que ele era um homem de Deus, ele se perdeu na riqueza, ele se perdeu no ministério de rei que ele tinha, e ele amou mais o ministério rei do que amar a unção de Deus sobre a vida dele. E agora, já afunilando mais sobre a mensagem de hoje, eu acho que também é um ponto que a gente vê se tornando, infelizmente, muito real nos nossos dias. Eu acho que não é uma característica de uma igreja específica, não é uma característica de algumas pessoas específicas, mas muitas vezes eu acho que a gente acaba amando talvez mais mesmo o próprio ministério que Deus levantou do que amar a Deus em si. Se você vem aqui à igreja, mesmo que não seja um ministério específico, mas se você vem aqui à igreja e você ama o culto, amém por isso. Amém por você amar o culto. Mas se você só ama o culto aqui na Igreja Jardim, você não ama o culto no seu quarto, se você não ama o culto no seu dia a dia, que você reúne a sua família e fala, vamos cultuar Deus aqui, vamos aprender mais sobre quem Deus é, eu acho que a gente está caindo na mesma coisa que Davi, que Saul. E a gente está deixando de perder aquilo que Davi ele tinha quando ele é começado no seu ministério, que é mesmo sem ser grande, que é mesmo sem ser rei, que é mesmo sem ter o destaque de rei, ele ser ungido de Deus, e ele amar mais a unção de Deus do que amar o ministério de ser rei. E a primeira exortação da noite é que nós possamos amar mais a Deus do que o nosso ministério, que nós possamos amar mais a Deus do que estar aqui na igreja, mais a Deus do que pregar, mais a Deus do que tocar. E seguindo essa linha, a gente falou primeiro sobre ministério, e eu quero falar agora também sobre relacionamento, que é sobre Salomão que eu queria falar. Que Salomão, ele mais um homem de Deus, Salomão mais uma pessoa que estava ali, líder do povo. E mais uma vez, assim como eu falei sobre Saul, se Salomão não fosse homem de Deus, Deus não teria escolhido Salomão para estar à frente do povo. Então sim, Salomão ele era um homem, ele era um homem de Deus. Mas Salomão, assim como Saul, ele se desvia do foco. Ele desvia do foco, ele deixa de amar a Deus acima de todas as coisas, ele começa a amar mais a riqueza, ele começa a amar mais o ao redor dele.
e ele se perde ali também. Outro homem da Bíblia que eu queria falar também é Sansão. Sansão também, mais um líder do povo, homem de Deus, liderou o povo, mas em determinado momento Sansão também cai em pecado. E o pecado que Sansão caiu é porque ele amou mais Dalila do que ele amou aquilo que Deus tinha chamado para ele. Sansão, ele desde novo, ele nasce com uma promessa para ele, de que ele seria o homem mais forte ali, de que ele teria poder até de enfrentar leões, de enfrentar exército, mas ele tinha uma condição atrelada a isso, que ele não podia cortar o cabelo, ele tinha que permanecer ali ao lado de Deus, permanecer caminhando ao lado de Deus. Mas Sansão, ele conhece Dalila, e Dalila acaba afastando Sansão do ministério que Deus chamou para ele, do ministério que Deus tinha para Sansão. E Sansão, assim como Salomão e Saul, que amaram mais o ministério do que amar a Deus, Sansão amou mais Dalila, a sua esposa ali, que chegou nem a ser esposa, mas vamos colocar como esposa aqui no nosso contexto. Sansão amou mais a sua esposa do que ele amou o ministério, do que ele amou mais a Deus. E a gente sabe que, principalmente por ser homens cristãos, a gente tem a obrigação de amar nossas esposas. Nossas não, porque a minha ainda não chegou. Mas a gente tem essa obrigação. Efésios 5 fala muito sobre isso, de que o homem tem que amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Mas não amar a sua esposa mais do que você ama a Deus. E eu não sei aqui como é o seu dia a dia, como é a sua rotina, mas se você gasta mais tempo tentando agradar a sua esposa do que você gasta tentando agradar a Deus, cara, a gente está cometendo a mesma coisa que Sansão. A gente está amando mais alguém do que amando o ministério, do que amando o que Deus nos colocou. E a gente já apontou duas coisas: a riqueza, que foi o que aconteceu com Saul e Salomão, e aqui a gente pode ter lá o nosso trabalho, de amar mais o nosso trabalho do que amar a Deus. Agora a gente já apontou a segunda coisa, que é amar mais uma esposa que é começando a entrar no âmbito familiar do que amar a Deus. E eu queria falar também sobre Abraão, que Abraão, ele estava ali, não agora amando mais uma riqueza, que no nosso caso a gente pontuou como trabalho, não amando mais alguém, que nós pontuamos como esposa aqui no caso de Sansão, mas Abraão, ele se pega preso a um sonho, ele se pega preso a uma ideia, e essa ideia de Abraão ele colocou no lugar de Deus. Mais pra frente a gente vai ver que Abraão, ele faz realmente o oposto, que ele tem um entendimento de que Deus é mais importante do que Isaac. Mas até ele chegar lá, ele ama mais a ideia de ter um filho que ele ainda nem conhece do que amar a Deus. E ele cai no pecado ali com Agar, que não era esse o propósito de Deus, que não era esse o plano de Deus, não era plano de Deus de que nascesse Ismael. Ismael, ele cria uma geração que até os dias de hoje gera conflito ali naquela região. Não era plano de Deus as guerras que acontecem ali no Oriente, mas começa ali quando tem uma divisão entre os descendentes de Ismael e os descendentes de Isaac. Mas isso acontece porque Abraão amou mais a ideia de ter um filho, ele amou mais um sonho. Ele ficou mais preso em realizar o sonho que ele tinha de ser pai do que permanecer ali no caminho que Deus tinha traçado para a vida dele. E agora eu posso falar um pouco com propriedade sobre isso, sobre amar mais um sonho do que amar a Deus, que isso é algo que acontece bastante comigo. Eu acho que todo mundo que é jovem acaba passando por isso, de que eu tenho vários sonhos, eu já tive alguns sonhos muito maiores, talvez. Eu joguei futebol a minha vida inteira e meu maior sonho era ser o Neymar. E quantas vezes nunca aconteceu isso, mas eu me imaginava de se chegasse alguém e falasse para mim: se você deixar Deus, se você não seguir mais o seu Deus, eu te coloco para jogar aqui ano de Copa do Mundo. Vamos colocar, exagerar, mas se você negar o seu Deus, você está na Copa do Mundo. Sinceramente, ia ser muito difícil falar que eu não quero jogar a Copa do Mundo. Agora, falando sobre uma realidade que é minha, eu tenho sonho sim de construir a minha família, eu tenho sonho de ter um bom emprego, de me formar na faculdade, de ter filhos. Eu tenho todos esses sonhos, e não é porque eu tenho 20 anos que eu tenho sonhos, mas vamos lá, quem tem mais de 60 anos? Tem alguém com mais de 60? Mais de 60 anos. Qual o nome do irmão? De cabeça não lembro.
Qual é o nome do irmão? Fernando. Eu tenho certeza que o irmão Fernando ainda tem sonhos para realizar. Eu tenho certeza, não é uma exclusividade para quem é jovem. Mas se a gente ama esse sonho que a gente tem, mais do que a gente está amando a Deus, e para você colocar numa balança, o que é amar mais a Deus do que amar um sonho? Quanto tempo você pensa nesse sonho e quanto tempo você pensa em Deus? Se você anda gastando mais tempo pensando em um sonho do que pensando em Deus, do que gastando seu tempo em secreto com Deus, do que tendo uma rotina constante de leitura da Bíblia, de conversa, de intimidade com Deus, de devocional, você está amando mais um sonho do que amando a Deus. Davi também se enquadra um pouco nisso, que ele amou mais Betseba, que também era um desejo que ele tinha, do que ele amou o que é propósito e plano de Deus para a vida dele. E a gente pode passar aqui bastante tempo falando sobre pessoas da Bíblia que amaram mais algo do que amaram a Deus. E assim como eu podia passar muito tempo aqui falando sobre pessoas que agiram de uma forma correta, de discípulos, de profetas, de apóstolos, de evangelistas, de dentro da Bíblia e de fora da Bíblia, eu também podia passar aqui horas falando sobre pessoas que agiram de forma errada, mesmo pessoas de Deus. Mas eu queria primeiro falar, antes de falar sobre, na verdade antes não, porque eu já falei, mas se for colocar num grau de importância, de relevância, antes de eu pensar em falar que Salomão agiu errado, de que Sansão agiu errado, de que Davi agiu errado, de que Abraão agiu errado, de que Saul agiu errado, eu quero bater no peito e falar que eu também agi errado. E eu agi errado diversas vezes em amar algo mais do que eu amo a Deus. Diversas vezes eu acho que eu amo a Deus acima de todas as coisas, assim como a gente leu nos primeiros versículos, mas a gente acaba agindo de uma forma que não é aquilo que a gente fala. A gente fala que ama a Deus acima de todas as coisas, mas nem sempre eu me vejo agindo assim. Eu não estou falando sobre ser convertido ou não, sobre salvação ou não. Tem entendimento de que se você aceitou Jesus uma vez na sua vida, ponto final, você é salvo e acabou. Mas eu estou falando sobre você ter uma vida de relacionamento com Jesus. O Vitor, o filho do pastor Vladimir, pastor Vitor também, ele sempre fala que o maior ministério que ele entende, o chamado dele é pegar paixão por Jesus. E não pegar aqui, que também vai se encontrar com o que eu estou falando, eu não estou pregando aqui evangelizando os irmãos, mas sim pegando paixão por Jesus, paixão acima da minha esposa, paixão acima do meu filho, como foi com Abraão, que ele entendeu que ele tinha que sacrificar Isaac, se ele amasse a Deus de todo o coração, e ele provou isso. Mas eu tenho que amar a Deus mais do que o meu filho, do que a minha esposa, do que o meu emprego, do que os meus sonhos, e nem sempre eu acabo agindo assim. E eu não vejo isso como uma exclusividade minha, como algo que só eu faço assim, mas eu sinceramente entendo que todo mundo aqui, todo mundo da Igreja Jardim, todo mundo que é cristão em si, já acabou agindo assim. Em um momento ou outro a gente acaba amando mais algo do que amando a Deus. E eu não sei aqui se você já teve uma oportunidade de realmente colocar em prova se você ama mais algo do que você ama a Deus. E quando o pastor me chamou para pregar no culto dos homens em fevereiro, eu já falei aqui que eu fiquei nervoso, já falei aqui que eu fiquei com medo, que agora mesmo sentado aqui eu estava com medo, mas para mim fez sentido, por isso eu aceitei vir pregar aqui hoje, porque fez sentido para mim, porque recentemente eu tinha passado por uma experiência que ia bater muito com isso. Em 2020 teve a pandemia, todo mundo sabe da pandemia, que teve a pandemia. Para alguns vivenciaram mais essa pandemia em questão de sofrimento, outros menos. Eu não sei se alguém aqui que está ouvindo a pregação passou por algo semelhante com o que eu vou falar. Eu sei que tem outras pessoas na igreja que viveram situações semelhantes, mas eu não sei se alguém aqui vai se relacionar com o que eu vou estar contando. Mas em 2020 teve a pandemia, Covid, e minha família inteira acabou pegando Covid. Meus pais internaram, meu tio internou, minha tia internou, minha prima internou. Quem a gente acabava mais tendo medo era meu avô e minha avó, que já eram em mais idade, eles acabaram não internando. Mas aí a gente passou novembro, dezembro e o começo de janeiro com essa situação de doença. Foi na época que eu estava fazendo membresia aqui na igreja também. Foi na época que eu vi o apoio do pessoal aqui da igreja comigo. Eu vi o apoio do pessoal da igreja do meu avô, que é pastor, com ele também comigo.
corpo de Cristo, se reunindo e ajudando uns aos outros. Mas ali naquele momento também de dificuldade, eu busquei muito a Deus. Foi o momento na minha vida inteira que eu mais orei, que eu jejuei, que eu orei, que eu intercedi, não sei se está certa a palavra, mas que eu busquei demais a Deus. E logo no começo, passou 10 dias mais ou menos que eles estavam internados, a gente recebeu a notícia de que o meu tio ele tinha falecido. Meu tio tinha 42 anos e eu nunca tinha perdido ninguém próximo de mim, e eu era muito próximo desse meu tio. E a gente recebeu a notícia de que ele tinha falecido. Eu lembro o dia certinho, como foi, como aconteceu. Aí meu avô e minha avó estavam deitados na cama. Meu tio, que mora em Campinas, ele ligou, passou a notícia. E foi aquele choro, e foi toda aquela... recebendo a notícia de que o filho tinha falecido ali. Eu recebendo a notícia que meu tio tinha falecido. Meus primos que estavam ali também, recebendo a notícia que o pai tinha falecido. E ali eu pensei, o que vai acontecer agora com o ministério do meu avô, que é pastor? O que vai acontecer agora comigo, que estou começando a trabalhar mais na igreja, que estou começando a me desenvolver mais? O que vai acontecer agora com a minha avó, que está sempre caminhando no ministério do meu avô também, junto ali pastoral? E aquilo ficou no meu coração também, e eu fiz uma oração também naquele dia, para que parasse por ali, para que não tivessem mais mortes, porque ainda tinham bastante gente internada da família, mas não parou por ali. E no primeiro dia do ano de 2021, teve o Ano Novo, o Natal, as festas que eu acabei nem vivenciando aquelas festas, mas no dia 1 de janeiro de 2021, eu acabei recebendo a notícia de que meu pai ele tinha falecido também. E aí eu queria contar um pouco de como foi aquele dia. Isso eu contei para poucas pessoas, não sei nem, talvez muita gente da minha família ainda não saiba sobre isso. E quando a gente vem aqui pregar, a gente acaba contando coisas que a gente não conta nem para as pessoas mais próximas. Contei para poucas pessoas isso, mas eu sempre tive o costume de, na virada de ano, fazer uma oração. Meu pai estava ali no dia 31 de dezembro, 50 dias internado. No dia 1 fez 51 dias. E depois de 50 dias internado, foi a primeira vez que eu orei falando: Senhor, se for para o meu pai morrer, amém. E eu fiz essa oração depois da meia-noite, 1h da manhã, e às 4 horas da manhã, 4, 5 horas da manhã, meu pai veio falecer. Então, praticamente, eu acabei de orar falando: Senhor, se meu pai pode morrer, sendo a sua vontade que meu pai morre, então que seja assim, que seja feita a sua vontade. E passou algumas horas, alguns minutos, eu não sei certinho, mas aconteceu aquilo. E aí eu tive na pele uma prova de: e aí, você me ama mais do que você amava o seu pai ou não? Você pregava na igreja de que você me amava, você ia no culto e demonstrava que você me adorava, levantando suas mãos, cantando. E agora? Agora é o seu momento de você provar realmente que você ama a Deus acima de todas as coisas. Agora é o momento do meu avô, que era pastor ali há 15 anos, não sei certinho. Agora é o momento de você me mostrar. O nome dele é Antenor, Deus falando para ele: Antenor, agora é o momento de você mostrar que o seu ministério comigo é mais importante do que o seu filho. É mais importante você me amar do que você amar o seu pai, você amar o seu filho, você amar o seu emprego e amar qualquer outra coisa. Então, concluindo a mensagem já de hoje, o entendimento que eu tenho sobre o homem de Deus é que se você quer ser um homem de Deus, assim como Adão foi, assim como Moisés foi, como Abraão, como todos os discípulos, como todos os homens que a gente pega para nossos filhos, para os nossos amigos que são da Bíblia, os personagens da Bíblia, se nós queremos ser como eles, nós temos que ter uma coisa em específica, uma coisa em evidência, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Nós tivemos diversos homens na Bíblia, diversas características, personalidades, profissões, funções diferentes, mas todos tinham uma característica em comum, que era amar a Deus acima de todas as coisas. E eu quero ser como esses homens, de não falar que eu amo a Deus acima de todas as coisas, mas viver isso. E se você tem um entendimento de que chegou o momento de você amar a Deus acima de todas as coisas, de você ser verdadeiramente um homem de Deus, de você verdadeiramente agir com hombridade, de você agir com dignidade. 1 Coríntios 13:11, que foi o que a gente leu no começo. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino.
Quando você era menino, você falava que você amava mais a Deus, mas você não vivia isso em prática. Mas chegou o momento de ser homem, chegou o momento de não ser mais como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então chegou o dia que, se você ainda vive como menino, de amar alguma coisa mais do que você ama a Deus, esse dia não pode se aplicar mais a partir de hoje. Hoje é dia 29 de julho, que a partir de hoje venha ser um romper na sua vida, venha ser um dia de amadurecimento espiritual. E crescer dói, crescer machuca. Se você quer crescer, igual tem um hino que fala, eu quero viver algo novo, quero te fazer uma pergunta: você tem certeza que você quer viver algo novo? Você tem certeza que você quer crescer? Porque se você quer crescer, Deus vai te fazer crescer, mas crescer machuca, tanto fisicamente. Uma criança, para ela crescer, para os ossos delas aumentarem de tamanho, isso dói, isso é ciência. Os ossos doem quando eles estão no processo de crescer. E o nosso espírito também. Se você quer crescer, se você quer deixar de ser menino e viver como homem de Deus, vai doer. Mas eu também te garanto, assim como eu afirmo que vai doer, que a recompensa que Deus já está traçando para você é muito além disso também. Então, se você tem um entendimento hoje de que chegou o momento, de que não dá mais para você viver como menino, que chegou o momento de você verdadeiramente amar a Deus mais do que você ama a sua profissão, a sua família, a sua igreja, o seu ministério, quero te convidar a ficar de pé aqui agora. Tem uma frase de Larry Crabb, do Silêncio de Adão, que é: se os homens se tornarem homens, o mundo mudará. Aqui a gente está falando que eu entendi. Você que ficou em pé agora, você está afirmando: Deus, eu entendi que eu preciso te amar mais do que eu amo o meu sonho, do que eu amo minha esposa, os meus filhos, o meu trabalho e qualquer outra coisa. Mas eu preciso te colocar como o meu maior amor, como a minha maior prioridade. Mas isso é você falando, isso é você afirmando sobre você. Agora olha para o lado. O seu irmão que está do seu lado, ele está afirmando junto com você. E uma coisa é eu entender, uma coisa é você entender, e outra coisa é nós como um corpo junto entendermos. Uma coisa é um povo inteiro reunido vivendo a mesma verdade, de que Deus é a maior prioridade, de que Deus é a maior verdade sobre a sua vida, e nada nem ninguém pode tomar o lugar dele, lugar de honra sobre a sua vida. Quero te convidar a dar as mãos para o seu irmão do lado. Aqui no meio pode fechar também. Estava vendo, quando estava tendo louvor, tinha um menininho aqui. E a gente tem o Pedrinho, que acabou de nascer. O irmão de mais idade aqui na igreja, que eu estou me recordando, é o irmão Jair. E o irmão Jair e o Pedrinho, que acabou de nascer, fazem parte desse mesmo povo que está de mão dadas aqui. Não existe o povo de Deus de mais de 60 anos e o povo de Deus de menos de 20, de menos de 10, de menos de 5. É um povo. E aqui a gente está afirmando que um povo inteiro entendeu de que Deus é a prioridade. Um povo inteiro entendeu que nada nem ninguém pode tomar o lugar dele de Senhor e Salvador da sua vida. Glória a Deus. Vamos orar? Sim, ó Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por esse momento em que o Senhor falou com nós de uma forma tão especial, mostrando a importância de nós, de verdade, amarmos o Senhor acima de todas as coisas. Queremos assumir esse compromisso, queremos falar para você nesta noite que precisamos nos arrumar. Precisamos estar atento ao nosso dia a dia, às nossas atividades e vermos de verdade quais são as nossas prioridades. O quanto de nós temos entregue a Ti, o quanto nós temos Te adorado, Te servido e amado de verdade. Pai, traz à nossa mente agora esta revelação de que se estamos longe
daquilo que o Teu Filho falou-nos nesta noite, nós venhamos a nos arrepender, a confessar o nosso pecado. E arrependimento envolve em voltarmos na direção correta e entendemos que precisamos mudar o nosso pensamento. Precisamos sim em gastarmos, investirmos tempo contigo, no secreto, em oração, em estudo da palavra de Deus, em comunhão com os nossos irmãos, em estarmos juntos louvando e bendizendo o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, por este momento de culto, pela forma como o Senhor nos falou nesta noite. Muito obrigado. Obrigado pela vida do Nicolas, por ter aceitado este convite e este desafio. E obrigado por ter falado aos nossos corações de uma forma tão especial. Nós queremos Te louvar e Te glorificar em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Você pode assentar-se. Temos mais alguma? Tem sim. Nós vamos adorar o Senhor ainda com mais um louvor. Eu só queria lembrar, quando o Nicolas estava falando, eu me lembrei de um momento especial na minha vida, em que o meu filho, ele se destacava, em jogar basquete. Ele gostava de basquete. Na época ele jogou basquete ali na escola da professora Janete, aquela jogadora de basquete. E eu me lembro que um dia ela me chama para conversar com ela e diz: pai, converse com o Vitor. O Vitor tem futuro. Ele é um bom jogador, tem tamanho, tem porte. Converse com ele para ele se federar. Eu converso com ele, desafio ele e ele não se mexe. Então fala com ele, incentiva ele a se federar. E aí eu fui conversar com ele, expliquei o que a Janete tinha falado para mim. E ele disse: pai, se para mim me federar em basquete, eu não vou poder ir mais domingo de manhã na igreja adorar a Deus, eu prefiro adorar a Deus. Eu não quero. Eu gosto do basquete, eu sei que tenho futuro, mas eu não troco estar na igreja servindo o meu Deus ao invés de jogar basquete. Eu falei: uau, um menino de 10 anos, ele me deu uma lição, porque eu fiquei animado, já pensou ele na seleção, ou quem sabe até fora do Brasil jogando basquete, com certeza algumas migalhinhas o pai ia receber alguma coisa, e o olho cresceu. Mas ele disse: pai, se eu tiver que deixar de ir à igreja por causa do basquete, eu estou fora. É isso que o Nicolas falou, exatamente isso. Às vezes nós precisamos deixar as coisas que nós amamos, as coisas que o mundo oferece, e nós deixarmos para dedicarmos a nossa vida ao Senhor. E como é gostoso quando a gente vê Deus fazendo isso, Deus mudando as pessoas, Eu estava dizendo um dia desse, lembrando do pastor Fábio, brincando com alguns aqui, que quando eu conheci o Fábio, quando o Fábio vem para a igreja, vocês sabem que eu não sou fanático, eu gosto de futebol, sou palmeirense, mais brinco do que não sei o quê. E o Fábio, ele vinha quarta-feira para o culto, ele parava com o carro dele bem em frente de onde eu já estava dirigindo o culto. Ele descia do carro, cobria o carro com a bandeira do Corinthians e entrava na igreja. E eu falava: meu Deus, isso é ser fanático, isso sim é corintiano, hein? E ele fazia isso todas as quartas, todas as quartas. Era como que fosse uma cobertura, um escudo protetor sobre o carro dele. Ele fazia isso todas as quartas-feiras. Até que chegou um dia
que Deus entrou mesmo na vida do Fábio, na sua família. Não estou dizendo que ele não é corintiano, mas o amor por uma bandeira, o amor por um time, o amor por um trabalho, o amor por um filho, nada pode ser maior do que o nosso amor por Deus. Nada. Nem o nosso ministério. Nada. E quantas pessoas eu conheço que se perderam porque amavam mais o ministério do que Deus. Então que essa palavra tenha servido mesmo de alento, de atenção para você, né? Deus em primeiro lugar, o resto vem vindo. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Amém? Vamos lá, meu irmão? Amém. Que possamos ter amor, mais amor ao eterno, né? A Deus, do que qualquer outra coisa, né? Então eu quero chamar a sua atenção 3 minutinhos com essa canção.